Então, vamos lá, pessoal. Então, sobre a ética nicômaco, primeiro só dando um pequeno norte, né? Sobre Aristóteles, né? Lembrando que é um autor grego e a civilização ocidental em si ela foi criada nesses três pilares, né? O direito romano, porque os romanos eles tinham uma sociedade muito boa aos padrões da época e eles conseguiram ir além do seu tempo e desenvolverem leis boas, né? A estrutura romana é usada até hoje. Os gregos eles conseguiram se destacar pelo seu intelecto, eles conseguiram se destacar pela filosofia, e os hebreus eles se destacaram pela mística, né? Porque eles tiveram um contato direto com Deus. Então eles receberam, digamos, de mão beijada toda a verdade pela fé. E os três juntos, né? Aí, claro, depois os hebreus geraram a Cristo e os três juntos formaram a civilização ocidental. E então um ponto a ressaltar é que Aristóteles, por ser pagão, ele tem algumas discrepâncias com o credo cristão. É interessante a gente também ressaltar isso, mas na maior parte é possível se utilizar. E a gente vai fazer essa peneira também. E é legal justamente ler em grupo, porque a gente pode fazer esses apontamentos e fazer essas comparações. Né? Então, e esse é o livro 1, né? E dividido em 13 partes. E aí vamos falar cada parte em específico, né? E aí, a parte 1 eu vou começar então falando, e aí eu passo para vocês, beleza? Tá, joia. Beleza. A primeira parte, se não me engano, ela é bem introdutória, e o Aristóteles ele deixa claro um conceito-chave que precisa ter, senão toda a filosofia não avança, né? Que é de que todo ato visa um bem. Né? Então, o bem é aquilo que toda ação tende, né? Então, nenhum ato, como a própria palavra já é intuitiva, né? Fala à toa, né? Nada é à toa, todo ato visa um bem. Se nós andamos, é porque nós procuramos chegar a algum fim. Se nós levantamos, deitamos, se nós olhamos para algum lugar, mesmo que esse bem seja inconsciente, ele visa alguma coisa, é motivada por aquele fim. Nada acontece literalmente por acaso. E é interessante também como ele estabelece esse critério e deixa tudo bem ordenado ali. Mas justamente, se fosse resumir a parte 1 só em uma frase, é isso: todo ato visa um bem. É uma coisa que a gente tem que ter em mente se a gente quiser avançar em Aristóteles, porque é desse argumento que ele começa a ética, né? Porque, querendo ou não, a ética é o estudo dos atos, né? Então, é a primeira coisa que ele fala: todo ato visa um bem. Então a gente tem que entender o bem pra gente entender o ato. Vou passar pra vocês, se quiserem acrescentar alguma coisa. Assim como você disse, né, que todo ato visa um bem. Eu entendi assim que inconscientemente o ser humano busca alguma coisa, mas eu não assim, até eu comecei a chegar nessa parte sobre o bem, quando eu comecei a ler um pouco mais aqui, que cada um, aí que chegou na parte do discurso sobre as virtudes, né, que cada ser humano nasceu para fazer alguma coisa, ele faz bem aquilo, né, como por exemplo, você vai ter o feito de um padeiro porque ele visa trazer um pão de boa qualidade para a comunidade dele. E isso, o final de tudo, de todas os feitos, seria o bem comum. E isso visto nas profissões, cara. Acho que isso aqui frisou ainda mais na minha cabeça a escolha de uma profissão visando o bem de alguém, ou o bem comum, na verdade, né? E interessante também até que ele fala sobre... Tem um momento aqui em que ele cita Platão, o próprio Aristóteles citando Platão, perguntando sobre nosso caminho, parte do princípio dirige-se a ele. Sem querer, assim, tem um pouco de ligação com nosso querido Viktor Frankl falando sobre o sentido da vida, né? Eu acho que até mesmo essa parte do sentido que nós adotamos tem que visar algum bem, porque se não visar, acredito que não seja o sentido, né? Só assim, atrelando a algo que eu gosto bastante, e faz todo sentido para mim isso. É interessante você falar isso, né? Porque, por exemplo, você pega as teorias modernas hoje, por exemplo, o marxismo. O marxismo ele considera o trabalho em si mesmo, né? Ele fala que o trabalho tem valor absoluto. Então, por exemplo, se você
Pro marxista, na cabeça dele, se você corta 200 árvores e pega aquela madeira, você tem um preço fixo por aquela madeira, né? Só que ele não considera que o ato visa um bem, ele acha que o ato é o bem, né? Por isso que o marxista erra muito. Ele não entende de oferta e demanda. Se, por exemplo, hoje ninguém tiver precisando de madeira, você cortou 200 madeira à toa, então não vai valer nada o seu dinheiro. Só que aí, em compensação, se você estiver cortando madeira e vender para alguém que precisa, porque você visou um bem, né? Então aí você vai lucrar. Só que o Marx, para ele, isso não existe. Para ele, fala, não, o lucro é exploração, o trabalhador não tem que ganhar a mesma coisa. Então, e aí é uma coisa tão simples, né? O primeiro capítulo de Aristóteles, você já vê que é capaz de desmontar uma ideologia moderna que, tipo, é muito idolatrado hoje em dia, né? É só isso, tipo, um ato visa um bem, o trabalho não é um fim em si mesmo, o trabalho vai visar um bem maior. E se você não fizer o bem maior, se esse trabalho não se dedicar a uma causa maior, ele não vale nada. Então, e se ele se dedicar a uma causa que realmente vale alguma coisa, você vai ter lucro nisso. Então, é a falta que faz a filosofia clássica, né? Tipo, na sociedade moderna hoje. Você lembrou disso, né? Quando você falou, por exemplo, do trabalho do padeiro, do artesão e tudo mais. E é interessante ver também como o Aristóteles ele segue a linha do seu professor, né? Do seu mestre, Platão. Que Platão também falava isso, que cada cidadão tem uma finalidade específica na polis, né? Na cidade, na nação. E tem um destaque aqui, uma nota minha que eu peguei aqui. Vale mais a pena o sucesso para o bem comum da nação do que do indivíduo, né? Que é como o Aristóteles diz, embora valha a pena atingir esse fim para um indivíduo só, é mais belo e mais divino alcançá-lo para uma nação ou para cidades e estados. Então, tudo envolve um bem. Toda ação do ser humano, como vocês destacaram, envolve um bem. E o bem mais belo, mais assim, divino, é o bem comum da sociedade. Não é o trabalho individual, como dizem os liberais, eu vou ter meu lucro aqui, dane-se o resto. Não tem uma visão nada utilitarista nesse sentido. É muito mais rico, como o Matheus mesmo falou, né? Um capítulo de Aristóteles desmonta um monte de ideologia moderna aí, assim, num tris. E é muito interessante também, acho que nessa primeira parte também, Aristóteles fala que o espírito jovem, ele não tem uma maturidade ainda para participar da vida política, né? Então, então, eu tava falando, tipo, cada pessoa pode servir a sociedade de uma forma, né? E conforme o tempo vai passando, esses dons também podem ser transformados e podem aprimorar mais, né? E, nossa, hoje você falou isso no negócio do jovem, me lembrou também até uma situação do trabalho, né? Que um dos colegas mencionava que ele não queria ser velho, né? Ele queria, não, eu sou jovem. Mas é o contrário, né? Tipo, interessante as pessoas apreciarem a idade, apreciarem a sabedoria que uma vida bem vivida traz, né? O ancião em si deveria ser um símbolo de glória da sociedade, né? E justamente por estar numa sociedade errada, né? Ele acaba sendo um símbolo de vergonha. Não só isso, mas o próprio ancião ele quer ser como o jovem. Então, assim, a nossa sociedade é tão doente que até o ancião, a pessoa mais velha, quer viver como um jovenzinho de 25, 30 anos. É totalmente ao contrário. Mas aí você vê também que é uma disparidade de gerações, né? Meus avós, por exemplo, meu avô, eu nunca vi ele falando que quer ser jovem. Ele abraçou a velhice dele e ele mesmo sendo uma pessoa do campo, ele é uma pessoa muito sábia. Então, assim, vai muito das gerações isso também. Mas, enfim, e é bem forte, né? Então, ele tá desviando um pouco do assunto, mas o espírito do jovem, o Aristóteles destaca, né? Não serve para a vida política. E na primeira parte ele meio que ele questiona, né? Será que a vida política é a vida plena, assim? Tipo, é a vida que a pessoa pode atingir o seu auge? Então ele lança esse verde assim, mas daí ele vai trabalhando no decorrer do capítulo, né? No decorrer do primeiro livro. Cara, agora que você falou sobre isso, eu lembrei de um negócio muito interessante aqui. Talvez não tenha tanto a ver com o assunto, mas agora eu tava falando com o Matheus esse tempo atrás sobre nas artes marciais, né? Tipo, sobre a filosofia dentro das artes marciais. Tava lembrando aqui, cara, que você tem um tempo de carência para você subir.
né, de faixa, subir de grau, seja lá onde for, no jiu-jitsu, no karatê, no hapkido, enfim. Cara, tem algumas artes que são tão grotescos os níveis de carência, que tipo assim, por exemplo, no jiu-jitsu você demora, tipo, você tem que ter no mínimo 67 anos, se você seguir corretamente todas as faixas sem perder uma, para você chegar no último nível, né, que é a oitava vermelha. Só que daí eu fiquei parando pra pensar, falei, caramba, mano, mas o que tem a ver um velho, né, um idoso alcançar, mano, um nível numa arte? Só que assim, é por conta do conhecimento e a filosofia aplicada dentro delas que você vai ter. Por que você, assim, a técnica toda embutida dentro daquilo. A nossa cabeça de jovem toco não vai absorver, acredito, tudo isso. Tipo, não vai conseguir saber como usar, quando usar, não tá assim, vamos dizer, calejado o suficiente para isso. Eu acho bem interessante isso nas artes, principalmente as orientais, que eles respeitam um pouco esse ponto, né, de que a pessoa precisa ter um nível de conhecimento não só pelo que ela sabe mostrar ali na hora, não um decoreba, mas assim, acho que para você sentir, né, para você viver aquilo, para você ter a vivência naquilo ali. E isso até também vale, obviamente, né, para a empresa, quando a empresa ela é tremendamente correta, de acordo com o crescimento de funcionário e tudo mais, conforme ele vai ganhando anos de casa, ele vai aprendendo mais coisas, consequentemente ele vai subindo, né? Isso no tradicional, né, no que a gente conhece, quando é correto, eu creio que seja correto as coisas, mas já não se tem mais isso hoje em dia na mamação. Só um comentário, assim, o adendo aplicando a experiência naquilo que a gente vive hoje, né? Não, então, é muito interessante, voltando um pouquinho para Aristóteles, né? Que como os antigos eles tinham uma cosmovisão geral, assim, muito exata da realidade, né? Que nem o Aristóteles fala que tem 3 tipos de vida, que é a vida baixa do homem comum, o Democratic Man, como a gente brinca. Tem a vida política, que valoriza a honra e o conhecimento das virtudes, mas tem uma vida contemplativa também. E isso lembra muito o que Sertilanges falava. Sertilanges era um tomista e o tomismo bebeu muito de Aristóteles, né? E eu tenho até um trecho aqui que eu separei do Sertilanges, que ele fala que para aprofundar o espírito de estudos é preciso uma cosmovisão similar à de Deus, isto é, entender em sua plenitude todos os elementos do cosmos e ainda assim conseguir unir todos esses elementos em uma única visão, único objetivo e única verdade. Então é muito interessante que o Aristóteles fala isso também. Ele fala que a gente precisa honrar mais a verdade acima dos nossos amigos. Então é muito assim belo como esses homens conseguem se dialogar assim ao longo da história, e o nosso mundo moderno meio que perdeu tudo isso, né? A gente meio que estraçalhou tudo, a gente separou tudo. A vida política é diferente da vida contemplativa, que é diferente do estudo das ciências naturais, que é separado da economia, que é separado de tudo, sendo que os antigos, Platão, Aristóteles, os grandes santos da igreja, eles tinham uma cosmovisão assim única de todos os componentes da realidade. Isso sem assim, deixar de estudar em específico cada uma dessas matérias, né? É algo assim realmente incrível. E seguindo um pouquinho também do Aristóteles, é muito interessante que ele fala que a honra é a finalidade da vida política. Onde a gente vê isso hoje em dia? Não vemos. Ponto final, não vemos isso. Honra é a finalidade da vida política? A gente não tem isso hoje em dia. Não sei o que vocês pensam sobre, mas a nossa vida política está totalmente fora de qualquer padrão de honra que a gente conhece. Mas só, então, para avançar um pouco, que senão a gente vai ficar muito redundante aqui, a gente passou então pro primeiro ponto, né, que é o todo ato visa um bem. A gente pode passar pro segundo? Ou vocês querem fazer acrescentar mais alguma coisa desse ponto, dessa frase em específico?
Eu não, na verdade não. Não tem muito não. Até se você achar que consegue acrescenta um ponto ao outro, tranquilo, porque são bastante. São É mais bastante. de. Se Deus quiser até. Então, tem uns que dá pra passar rapidinho, porque a gente já vai falando, né? É meio que espontâneo, né? Não tem como Uhum. desatrelar um do outro, mas é bom a gente Sim. seguir meio que pra ficar na ordem. Mas então, o segundo... Ah, Eduardo, você quer falar alguma coisa? Não, pode seguir. Tá. Então, o segundo, ele também separa a hierarquia dos atos, né? Já que ele todo ato visa um bem, ele também separou que existem atos que finalizam em si mesmos e existem atos que são subjetivos a esse ato maior, certo? Então, por exemplo, um ato que a gente faz por si mesmo é se alimentar, certo? É um ato que a gente está literalmente recarregando nossas forças, se alimentando com algum outro objeto. Agora, existem atos que são maiores, que são engrandecidos, e eles, digamos, mandam em atos menores. Por exemplo, mais prático, ele mesmo deu, ele falou, tipo, então a gente tem atos menores para alcançar o ato maior, que é a felicidade. Eu acho que isso também pode se acrescentar muito na vida do cristão, né? Porque ele também toma atos em terra para que ele consiga os céus, que é um ato muito maior. Então, ele também... E aí, por isso que ele fala, então é por isso que a gente tem que estudar ética. Porque a gente tem que ter o bem agir para a gente conseguir essa felicidade, que é a felicidade coletiva, né? A felicidade coletiva não, a felicidade comunitária, a felicidade, o bem comum. A gente precisa alcançar esse bem comum e para isso a gente tem que ter atos menores para alcançar esse ato maior, que é o bem comum, que é a felicidade. Então, por isso que nós estudamos a ética. E aí, eu acho que isso também já engloba o ponto 2 e o ponto 3. Ele passa esses 2 pontos falando só disso, né? Hierarquias e felicidade. Algum ponto? É muito interessante como a busca da felicidade, né? Eu fiquei lendo assim toda a parte, o Aristóteles tentando entender melhor essa parte, né? Eu fiquei pensando, ele está buscando a santidade, isso sim. É que ele não tinha palavra, ele tinha o que a razão permitia que ele entendesse, né? Mas ele está falando de santidade aqui, porque ele classifica como a busca da felicidade também o cultivo das virtudes. Por ele ser pagão, ele não entendia muito bem que... Ele até questionou, será que essas virtudes vêm de Deus, assim? Será que Deus não nos dá a capacidade de cultivar essas virtudes? Ele levanta a questão, né? A resposta é sim, é que ele não sabia que era o sim, né? Ele só levanta a questão, mas é muito interessante que ele fala que a busca da felicidade tem vários tipos, né? Ele pega os 3 tipos de vida, né? Daí ele vai examinando também como os tipos de vida buscam tal felicidade. Então o homem baixo busca a felicidade através do prazer. E ele fala, não, isso aí é errado. A vida política tenta buscar através da honra e da política, né? Da própria prática da política para tentar implementar um sistema assim, de estudos bom na nação. Mas eu não tenho nas minhas notas aqui, não sei se vocês perceberam, se ele toca na parte da vida contemplativa. Acho que deve estar mais para baixo, mas eu não estou vendo. Que ele toca na vida contemplativa como uma forma de buscar essa felicidade. É como ele diz, as coisas nobres e boas da vida só são alcançadas pelos que agem retamente. Então a retidão disso é viver de uma forma virtuosa, né? Desse ponto, acho que eu só tenho isso mesmo para acrescentar. Eu queria acrescentar também um ponto que é interessante a gente separar aqui. Você falou realmente semelhanças e diferenças do pensamento aristotélico para o pensamento cristão. De semelhança, realmente, o Aristóteles, no fundo, ele buscava santidade, mesmo que ele mesmo não tenha percebido isso. Ele buscava uma felicidade que estivesse maior do que as coisas visíveis, né, que estivesse muito além. E ele realmente até menciona, né, ele até coloca, falando agora em termos informais, mas ele fala, eu sinto como se viesse da mística essa felicidade, só que eu não sei dizer exatamente o que e como. Sim, É uma coisa... ele deixa uma ponte assim pra. Na versão que eu tenho do Kindle, né? Tem assim uma nota dizendo que esse ponto tá no livro da metafísica dele. Então, assim, ele meio que sentia, não, isso aqui tá vindo de algum lugar que não é físico, entendeu? Eu acho isso bem engraçado. Que aí também a gente tem que tomar um pouco de cuidado com pequenas diferenças. Que existem muitos, principalmente dentre os inimigos da humanidade, que pegam o pensamento grego e tentam separar do cristão. E isso leva para consequências catastróficas. Por exemplo, gente que fala, Aristóteles na verdade não queria buscar os céus, ele queria felicidade na terra.
Sim, mas ele fazia isso por não saber, ele literalmente queria algo além, né? Se a gente for levar só Aristóteles, se a gente separar Aristóteles da cultura ocidental, a gente só vai ver um pagão buscando tentar construir um paraíso na Terra, e o que pode causar consequências catastróficas, né? Com as ideologias, o pensamento utópico. Por isso, Aristóteles, nesse ponto, é interessante fazer uma peneira, separar, falar que Aristóteles realmente, sim, buscava uma felicidade terrena, mas que, justamente porque ele não tinha o conhecimento para buscar uma felicidade transcendente. Então nós devemos, da mesma maneira que o Aristóteles subordina as coisas baixas da felicidade terrena maior, a gente também tem que completar isso subordinando a felicidade terrena maior pela felicidade transcendente. E isso Platão conseguiu chegar mais perto de Aristóteles do que ele, né? Esse, no caso, o aprendiz não conseguiu superar o mestre nisso. Não, o Platão ele era bem mais místico do que o Aristóteles, né? Então ele conseguiu realmente chegar, não, existe a verdade também, além do bem comum. Então, é muito interessante que a diferença do mestre pro aprendiz, né? Que o Platão, ele explorava muito mais o mundo das ideias, o mundo assim, além do corpo físico e tal. O Aristóteles não, o Aristóteles era muito assim, terreno, ele tentava achar tudo o que tinha para achar aqui na matéria, né? É uma Só que diferença fundamental dos dois. Só que o Aristóteles, ele era bom justamente no bem comum. Ele conseguiu realmente montar um modelo político, econômico não, um modelo político e ético muito mais consistente, muito mais legível do que Platão, né? Só que Platão tem, como você disse, muito mais em parte de ideias e em parte de filosofia. Platão ele conseguiu muito mais, né? Eu acho que é bem interessante isso mesmo. Sim, justamente porque, que nem você falou, né, que o Aristóteles ele conseguiu estruturar melhor essas ideias mais terrenas, digamos assim, né? Mas justamente é a forma como ele pensava, né? Ele queria achar tudo que tinha para achar aqui na matéria. Mas o Platão não, o Platão, nossa, ele tentava assim extrair de tudo que tinha do mundo das ideias, o mundo das formas, até a teoria da imortalidade da alma vem dele, então assim é muito a diferença fundamental, né, do mestre pro aluno. Mas cada um contribuiu da sua forma para a construção da civilização e é isso que importa. Acho que é o maior ponto de entrega à mística do Platão é quando ele fala que o mundo inteligível, na verdade, ele é imutável, né? O mundo das ideias, ele é imutável. O mundo real é onde você pode mudar. É um exemplo muito bobo, mas muito fácil de você entender, assim. É você olhar, por exemplo, uma caneca, você olha para ela, você fecha o olho, você continua vendo ela do jeito que você viu. Só que vai passar alguns minutos, alguém vai tirar essa caneca da sua frente porque ela tá suja, vai levar para lavar. E ela pode até voltar a caneca ali. Só que não vai ser a mesma coisa. Uma professora falou isso para mim uma vez, cara, eu fiquei pensando, caramba, é verdade, você pode até fazer uma coisa igual, mas nunca vai ser o mesmo. Nunca vai ser igual aquilo que você viu. É a maior prova de que a nossa mente ela continua funcionando mesmo quando assim tudo se acaba, tudo se desliga, aquilo ali fica, eterniza, né? Acho que teve até um bispo, escritor que eu gosto muito, o Dom Estevão Bittencourt, ele fala muito sobre Platão também, principalmente sobre a imortalidade da alma. Mas assim, os dois, ambos aqui, apresentando aqui o que Aristóteles falou, eles se complementam aqui, né? A partir daquilo que você faz, as boas obras que você faz aqui, de acordo com sua virtude, de acordo com aquilo que você nasceu para fazer, no que Aristóteles nos coloca, e aquilo que vai se eternizar, aquilo que, vamos lá, todos vão lembrar como um bom feito, uma boa obra. O que resulta hoje em dia no que nós temos, né? Obviamente, os dois se complementam a um caminho de santidade, mas nenhum deles sabiam o que era, né? As boas obras permanecem, se eternizam. Você puxou o ponto que eu queria falar, mano. Justamente isso. Se a gente cumpre os deveres nossos de forma virtuosa, como pontuou Aristóteles, vai deixar um legado assim permanente e verdadeiramente bom. Se a gente cumprir com nobreza, o legado vai ser verdadeiramente bom, como ele diz. E honesto acima de toda censura. Então, honesto acima de toda censura. Então, assim, quer dizer,
Se você faz uma boa, se você assim faz os seus deveres de forma virtuosa, assim, com todas as virtudes humanas, que os gregos só tinham as virtudes humanas, né? Eles não tinham as virtudes teologais. Então, assim, se você faz todas as suas obras com todas as virtudes humanas, assim, em sua plenitude, a honestidade do seu trabalho irá além de qualquer ditadura, de qualquer maluquice que venha se instaurar no mundo. E isso é muito verdadeiro, porque você vê ao longo da história humana tantas desgraças, tantas assim mentiras que tentam propagar, e aqui estamos nós 2000 anos, 2400 anos depois falando a mesma coisa. Então assim, a verdade presente numa boa obra, como o livro de Aristóteles, permanece assim eternamente. A verdade é eterna, não importa assim se ela for bem estruturada, ela não tem nada que vai pisar em cima dela. Então é muito isso que você falou, Gustavo. A gente cumpriu os deveres de forma virtuosa, assim, o legado é eterno. Passando pro ponto 4 e 5, aí entra numa parte que realmente para mim foi bem impactante. Foi quando eu li a primeira vez, foi um soco na cara, eu leio hoje ainda é outro soco na cara, assim, que é sobre os tipos de felicidade, né, que o Eduardo até adiantou já, mas aí ele fala, né, tem muita gente que tenta falar o que é felicidade, todo mundo quer a felicidade, todo mundo concorda que o bem comum é o que tem que ser regido, né, mas existem 3 tipos de argumentos que são muito comuns sobre o que a felicidade que é onde a gente diverge. Aí ele fala, né, que os homens baixos, que é a plebe, gostam da vida do prazer, e considera que a felicidade é prazer, não separa uma coisa da outra. E existem pessoas que são muito mais ligadas à honra e à glória e gostam da vida política, porque acham que ter as honrarias, ter a glória, ter a autoridade é o que vai definir a felicidade, é o que vai definir realmente o que é bom e o que não é. E existem os grandes homens, os sábios, que acham que a felicidade ela vem da contemplação, que aí ele foi, que justamente é onde deu o sinal de que é onde ele encaixa ali como concorda, mas ele ainda não joga o argumento completo, né, da contemplação. Mas ao invés disso, ele dedica no 5º tópico a descer a lenha nos 2 primeiros, né, que ele tinha comentado. E ele citou uma referência, por exemplo, da vida do prazer, que ele cita que os homens do prazer seguem os ensinamentos de Sardanápalo, né. Sardanápalo, ele, para quem não conhece, ele foi uma paródia do Assur, do rei da Síria, né? É um livro que, na verdade, ele foi perdido pela história, né? Mas, tipo, como tem muitas referências dele, a gente sabe da história, né? Que enquanto o Assur, do rei da Síria, era um cara muito esperto, era um gênio pagão que dominou todo mundo, só que aí, depois que ele morreu, o Império Assírio desmanchou, né? Porque não tinha como manter. O Sardanápalo é uma paródia dele, é um cara que gostava, tipo, era tão apegado ao prazer que ele foi degenerando até o reino desabar, né? Então, e aí ele fala, né, segue o Sardanápalo. E então, ele desce a linha aí, critica e fala, por exemplo, que por mais que tenha certo fundamento em associar o prazer à felicidade, que não seria só isso. E aí, na parte do orgulho, na parte dos homens da política, que realmente foi onde foi a farpa bem em mim, porque ele fala que os homens que buscam o orgulho, na verdade, eles estão buscando tentar provar para si mesmo que eles são bons. E, de fato, porque há certo fundamento em buscar a política, a autoridade para resolver os problemas do mundo. E a gente tem essa ilusão, principalmente eu me encaixo muito nisso, de tentar falar, não, a gente tem que fazer tal lei para resolver tal coisa, e tem que fazer tal guerra para derrotar tal oponente, mas geralmente isso também não é necessariamente a felicidade, né? Isso é só também um aspecto incompleto, né? E justamente isso fundamenta essa necessidade de autoafirmação, de se falar, de reconhecer o seu próprio potencial, tentando deixar essas pegadas no mundo, usando o poder político para isso, né? Eu achei isso muito profundo, eu achei isso, caramba, eu não vejo psicólogos falando isso hoje em dia, isso devia ser um psicólogo que tá falando, e é Aristóteles, é um pagão de 2000 anos atrás, e ele já entendia esse tipo de problema, e pra mim foi muito surpreendente. Bom, temos um psicólogo aqui, Gustavo, você pode falar alguma coisa sobre isso, porque a sua classe não fala disso, cara. Cara, assim, pra ser bem sincero com você, eu também me espantei, porque assim, na verdade, assim,
como aqui nós já temos uma vivência, né, modéstia à parte, falando da gente um pouco mais intelectual do que muita gente, que inclusive está cursando cursos de humanas, né, que é a ciência mais retórica e tudo mais. Que deveriam falar disso? Sim, a gente discute isso já faz um bom tempo já, na verdade. É uma coisa que eu venho pensando, mas como uma coisa básico, sabe? Como algo básico de qualquer ser humano pensar. Dos dois, um. Geralmente, ou o psicólogo não vai falar isso, porque simplesmente não aborda. A maioria está interessado na trepação de Freud. Ou porque tipo, é muito simples, tipo, é uma coisa que quase que é natural, né? Inclusive tem a minha irmã, ela tava para poder passar num psicólogo, inclusive, que é católico, lá no... que, pelo que um amigo dela relatou para ela, aborda muito isso, sabe? E é humanista, parece. É humanista, existencial humanista. Então, mais um ponto aí pro nosso Viktor Frankl, né? Eu acho que é onde encaixa muito isso, cara. Porque, assim, se você busca um sentido para si próprio, você tá fadado a viver pelo orgulho. Tipo, você busca uma coisa muito... tão interior, mas, assim, a ponto de ser voltado só para você, sabe? Só para si mesmo. Você vai viver do orgulho e vai morrer por ele. Agora, quando tem algo a mais pelo que você lutar, assim, vamos supor, acredito que, assim, que nem o Matheus falou que tomou um tapa na cara, né? Mas tomou, mas talvez não muito. Porque, assim, no fundo, por mais que você tente provar para si mesmo, né? De acordo com o que Aristóteles fala, que você é bom, no fundo, é aquilo que você falou, que aquele dia, lembro disso até hoje, né? Que o Eduardo virou e falou assim: não sei por que o Matheus odeia tanta plebe dos animais, se é justamente as coisas que, tipo, a beleza natural, né? É justamente as coisas que eu mais gosto no Brasil, né? Tal. Não, na verdade, eu gosto de todos eles, mas, assim, o que irrita é a falta de compreensão das pessoas para com isso, né? Então, assim, na verdade, ele luta por alguma coisa, por um bem comum, mas, assim, não se cede totalmente ao orgulho, né? E assim devemos ser. Buscar, a gente lutar, a gente defender com honra, mas assim, não pra gente, não porque nós somos bons, mas porque outras pessoas precisam do nosso bem. Levando, obviamente, a cristandade, porque assim Deus quer, que nós façamos o bem dessa maneira, que nós temos algo a buscar para que nós possamos fazer o bem. E, cara, dificilmente, eu acho que um psicólogo vai falar sobre, assim, dos dois, é muito difícil, tá sendo bem difícil, na verdade, que nem da minha turma, eu fui o único que escolheu o existencialismo. A maioria escolheu behaviorismo, psicanálise e teoria cognitivo-comportamental. Eu acho que a cognitivo-comportamental é um pouquinho mais humanizada do que o behaviorismo e, obviamente, do que a psicanálise, né? Não falando mal, né? Todas elas têm suas funções, mas, assim, num quesito humano, num quesito de bem comum, é mais visível você ver dentro dessas do que nas outras duas. Eu acredito que seja isso. Aplicando um pouco mais ao nosso cotidiano e a psicologia no dia a dia nosso. Uma coisa só que eu queria falar, que o Matheus levou um tapa na cara falando que a vida política, o bom político, ele quer se sentir uma pessoa de bem, né? O homem que busca a honra quer convencer que ele é bom. Eu vou falar que eu também levei um tapa na cara, que o Aristóteles, ele não é tão duro quanto ele falando da vida política, mas ele fala da riqueza. Ele fala assim, nesse ponto também, né? Que a riqueza não é o que procuramos, é algo que é útil, mas tipo, é um instrumento para algo maior. Então, assim, muitas pessoas que tentam, isso vai muito do nosso materialismo moderno, né? Que as pessoas acham que a riqueza é um fim nela mesma, né? A riqueza é um fim nela mesma. Sendo que não, a riqueza é um mecanismo pelo qual você vai fazer algo maior. Com o dinheiro você, sei lá, vai investir numa empresa que vai, assim, empregar pessoas ali no seu bairro ou na sua cidade, e assim vai. Você vai edificar o bem comum com aquela riqueza com o patrimônio que você construiu, né? É muito interessante isso, então, que nem eu falei que
os antigos tinham uma cosmovisão, né, geral das coisas e que a gente perdeu isso no nosso mundo moderno. Tá aí outro exemplo disso. Ninguém no mundo moderno fala que a riqueza é para o bem comum. Ou diz que a riqueza, tipo, o Estado tem que distribuir dinheiro para os pobres, no caso do socialista. Ou o liberal vem e fala, não, que a riqueza é para o livre mercado, para a prosperidade individual de cada um e não sei o quê. Então, assim, a gente tem uma visão muito, assim, fechada, pequena e medíocre do que a riqueza serve para do papel da riqueza no mundo, né? E Aristóteles, uma pequena frase dessa quebra o socialismo e o liberalismo, dizendo: riqueza não é evidentemente o bem que procuramos, é algo de útil, nada mais, e ambicionado no interesse de outra coisa, que daí ele vai trabalhar, né, qual seria essa outra coisa. A cosmovisão dos antigos era algo muito mais rico, muito mais edificante para nossa vida do que as ideologias modernas. Que nem o Gustavo falou, né, que a psicologia dificilmente vai tocar nesses pontos mais profundos. Eu digo a mesma coisa, sei lá, das teorias econômicas, por exemplo, que não tocam nisso, né, de forma nenhuma. Mas se o Matheus quiser seguir agora para outro ponto. Mais coisa para acrescentar, Gustavo? Não. Beleza. Agora o próximo ponto, ele já vai pegar bastante capítulos, porque aí ele começa a argumentar, que aí tá tudo junto, né, digamos assim. E eu diria que ele pega do 6 até o 12. Pega basicamente todo o livro 1. Metade do livro 1, porque ele literalmente fala, então ok, vamos articular sobre o que é a felicidade e sobre o que cada um acertou e cada um errou, né? E aí temos a visão aristotélica, é bom a gente pegar o que é bom e novamente rejeitar o que é ruim, né? Porque ele fala, ok, então a gente sabe que o bem absoluto vem da alma, então os homens da contemplação acertaram nisso, porque a gente está buscando uma felicidade humana, algo que só os humanos podem fazer, e aí ele separa os homens dos animais, né, mostrando que os animais também não conseguiriam chegar nesse ponto. E eu também acrescentaria, agora no nosso contexto moderno, a inteligência artificial, né? Os robôs também não chegariam a esse ponto. É algo que só a humanidade, esse tipo de felicidade só a humanidade consegue. E a única coisa que a humanidade tem, e o robô e o animal não têm, é a alma. E é o que vai diferenciar o homem do resto. E é o que vai tornar também esse bem, essa felicidade, como algo absoluto e algo imutável, né? Algo que não mude com o tempo. E aí ele fala que aí que está um ponto do Aristóteles que ele começa a divergir um pouco da parte cristã. Que ele fala, por exemplo, que a plebe ela acerta quando fala do prazer e associa com a felicidade, porque um homem que não tem prazer nenhum não conseguiria ser feliz. Aí ele dá exemplo, por exemplo, de aleijados, de pessoas que não têm, por alguma condição física ou por algum infortúnio, não conseguirão ter prazer nenhum. Aí ele associa, não tem como essas pessoas serem felizes. E na visão aristotélica realmente era isso, mas justamente ressaltando, porque ele era um pagão. A cristandade superou isso e de maneira linda, porque você tem, por exemplo, casos de martírio, casos de sacerdotes que iam a templos, que ficavam no deserto ali, ficavam a vida inteira ali rezando. Eram homens que conseguiam, através da fé, se desatrelar completamente do prazer e eram muito mais felizes do que as pessoas que viviam com prazer. Isso para Aristóteles é inconcebível, né? E para ele seria assim, nossa primeira diferença de doutrina com o que o pensamento católico prega com o pensamento aristotélico. Então, eu diria que o católico conseguiu remover a última parte de plebe que tinha no pensamento clássico, né? Que era que, não, tem que ter pelo menos um pouco de prazer, né? E realmente Aristóteles acreditava nisso, né? Talvez para o homem comum, realmente, a ideologia, o próprio pensamento aristotélico se aplique, né? Porque nem todos têm que seguir esse chamado de santidade, de martírio e de penitência completa, mas isso não é regra, isso não é regra geral. Também existe uma espécie de vocação que consegue superar esse tipo que consegue desatrelar o prazer da felicidade. O conhecimento, Aristóteles também aplica que ele também é importante, porque sem uma certa quantia de conhecimento o homem não é feliz. Aí ele também aplica o jovem, certo? Mas também aí no pensamento cristão também consegue superar isso, porque nós somos testemunhas disso, de pessoas que são analfabetas, que não tiveram nenhum tipo de ensino, nenhum tipo de estudo e foram muito felizes, são muito felizes. E novamente o pensamento cristão superou isso, mas para Aristóteles também isso seria um crime. Todo mundo tem que ter uma certa quantia de conhecimento para conseguir esse tipo de felicidade. O tempo,
Aristóteles ele menciona também que a felicidade, isso eu totalmente concordo, e também é compatível com a doutrina cristã, que a felicidade é algo eterno. Ninguém, por exemplo, é feliz em certo período da vida. As pessoas vivem de modo feliz. Um homem que é feliz, ele alcança a felicidade em algum ponto, ele vai ser feliz até a morte. Se ele alcança a felicidade em certo ponto e depois ele morre na miséria, na desgraça, então ele realmente não foi feliz. Isso se aplica totalmente com a doutrina cristã, né? Então, até mesmo aqueles que perdem tudo e estão realmente no caminho certo, na doutrina, na santidade, eles são pessoas, eles morrem em felicidade, mesmo sobre penas e sofrimentos, porque eles sabem que eles vão conseguir uma felicidade maior na vida eterna, né? E Aristóteles ele não tinha esse conhecimento da vida eterna, mas ele ainda dava esse tom de absoluto, de atemporal da felicidade. E também não se altera com as épocas. É uma coisa também que... Sociedade. O Aristóteles também ele aplica que ninguém conseguiria ser feliz sozinho. Ninguém consegue ser feliz enquanto outra pessoa está infeliz. Certo? Se é assim, não é uma verdadeira felicidade. A felicidade ela é conjunta. Porque o homem é um ser social, então ele não conseguiria ser feliz sabendo que o irmão está se perdendo, sabendo que... E isso também bate com a doutrina católica. Basicamente, o bem comum justamente tem que ser alcançado por causa disso, porque a felicidade ela é uma coisa que não é só nossa, é uma coisa que ela é interdependente de todos. E, por último, a glória. Ele menciona que uma pessoa que realmente faz atos bons precisa ser reconhecida pelos seus atos, senão ela não é feliz. Para Aristóteles, isso é claro. No entanto, a cristandade também já provou, Cristo, com o maior exemplo de todos, provou que quebrou isso, porque ele morreu da morte mais ignominiosa possível, né, que é a cruz, que é a morte justamente dada aos piores criminosos da época, né? E ainda assim, ele fez esse sacrifício pelo bem da humanidade e trouxe esse novo tipo de felicidade, que é a felicidade no sofrimento, na vergonha, uma felicidade... E justamente a humildade é uma virtude exclusivamente cristã. Aristóteles não enxergava a humildade como uma virtude. Para Aristóteles e para os gregos em geral, tinha que ostentar mesmo. Talvez não posses, como nossos banqueiros ostentam, né? Mas eles ostentavam. Se é um sábio, ele tem que ter o prestígio de um sábio. Se é um rei, tem que ter o prestígio de um rei. Isso, por um lado, é justo, cria boas sociedades, mas, por outro lado, não é completo, porque um homem realmente virtuoso, ele consegue ser feliz mesmo em uma sociedade injusta, porque ele não vai estar tão apegado à glória para ser feliz. Então, essas são as diferenças, e isso pega metade do livro, basicamente, sobre... Mas mostra exatamente o que Aristóteles está tentando fazer, tentando criar uma cidade legal, uma cidade boa, que tenha boas leis, para que justamente consiga aplicar cada aspecto mencionado nas pessoas para que elas consigam ser felizes, né? Então é isso. Muito, muito bem colocado, Matheus. E o que você falou é interessante, né? O Aristóteles, que nem a gente já disse, né? Que a gente tem que peneirar bem o que Aristóteles tem de bom e descartar o que ele tem de ruim, né? E você vê, né, nesses 6 capítulos aí do primeiro livro, que ele chega perto da doutrina cristã em alguns pontos, que nem quando ele diz que o sumo bem é algo absoluto, e é algo absoluto que é Deus. Mas daí ele se distancia dizendo que o homem que não obtém a glória, assim, pelos seus feitos, vai ser um homem infeliz, sendo que ao longo da história a gente vê, na verdade, que a maioria dos homens mais felizes da história foram aqueles que menos foram reconhecidos, né, pelos seus feitos, foram aqueles mais humildes. Mas aí, puxando um pouco pro lado cristão, né, é que os pagãos não tinham um conceito de graça, que é como a nossa mentalidade cristã diz, né, que a graça na terra, ela é humilde, ela prega a humildade. As pessoas com maior graça são as mais humildes. Mas daí quando elas morrem e vão pro céu, aí essa graça se transforma numa glória, e essa glória é algo assim, é algo incomensurável, né? Algo cheio de esplendor. E isso é algo que os gregos, claramente, os romanos, né, podiam conceber porque eles não tinham a revelação. Mas a gente pode dizer que, de novo, como o Matheus mesmo pontuou, né, é algo muito justo. Por exemplo, você dá ao sábio o prestígio que ele merece, para que assim a sua obra possa ajudar a sociedade a funcionar melhor, né? Mas o sábio, ele não deve fazer pela glória em si, mas sim ele deve fazer pelo amor à sabedoria, com vontade de ajudar a sociedade em que ele vive, né?
E isso é o que Aristóteles ele tenta assim trabalhar nesses seis capítulos assim seguidamente, que a felicidade do homem sábio, ele precisa ter aquilo que ele quer, né? Ele precisa ter a glória reconhecida, senão ele é infeliz e tal. Mas assim, como o Matheus me pontuou, a verdadeira virtude está naquilo que você realmente não quer, você não liga para a glória. E é interessante porque o Aristóteles ele fala que a riqueza é algo assim supérfluo, é algo que assim é só um instrumento. E a gente pode falar a mesma coisa, por exemplo, da vida da sabedoria. A sabedoria é um instrumento para o qual a gente faz alguma coisa boa. Da mesma forma que a riqueza. Assim, é algo meio óbvio, mas que o Aristóteles fala, né? Que o que constitui a felicidade, ou o seu contrário, são as atividades virtuosas ou viciosas. Então, assim, ele sabe disso, ele sabe que a virtude vai trazer a felicidade na vida da pessoa, mas ainda assim ele tem esses pequenos vícios, como o Matheus falou, né, do paganismo da sociedade dele, que não tem como ir além, ele não tinha revelação ali pra ele, né. E ele também diz, né, que os políticos, voltando para que os políticos, a vida política tá um pouquinho abaixo ainda da vida contemplativa, que ele fala que o político ele tem que estudar a alma. Ele tem que estudar a alma porque ele tem em vista melhorar a sociedade em que ele está legislando, né? Que ele está governando. E isso é o que a gente não vê hoje em dia. Pode ver que você pega aquele Arthur Duval, por exemplo. Ele mesmo falou recentemente que um político não pode estudar filosofia porque senão ele tem ideias estranhas. Você vê claramente como a vida política moderna tá totalmente assim, quebrou suas raízes, rompeu suas raízes com a filosofia clássica, com a política clássica, né? Porque isso que o Aristóteles fala é a raiz da política clássica. O político ele tem que estudar a alma, o político tem que estudar filosofia, o político tem que estudar como cultivar as virtudes necessárias para ele ser um bom político, porque ele está ali naquela posição cumprindo um dever. E os antigos tinham muito dessa mentalidade, né? Eles não tinham uma mentalidade muito utilitarista, claro. Eles tinham os vícios do paganismo, mas eles tinham uma visão que cada um tem a sua função ali na polis, ali na cidade, ali na nação. E cada um tem que estudar aquilo que vai ajudá-lo nessa sua função. E o Aristóteles entende isso, né? Que o político ele tem que estudar isso, ele tem que estudar a complexidade da alma humana para que ele possa governar bem. E a gente perdeu totalmente isso na teoria política moderna, né? Gustavo, vai comentar? Assim, na verdade, só uma coisinha assim, um adendo é que assim, eu acredito que tudo que falou sobre a felicidade, né, aquilo que se busca aqui, é que para nós que nós já temos a nossa visão, graças a Deus, né, uma visão cristã que nós temos, tudo assim, tudo se complementa, né, tudo aquilo que faltava para Platão e Aristóteles, nós temos aqui em nossas mãos, né? Graças a Deus, graças ao decorrer do tempo, nossos grandes santos também, né? Doutores da igreja nos acrescentaram isso, até chegarmos a entender o que é a felicidade plena, né? Aquela frase bem clichê, né? Que a felicidade não é a chegada, é o caminho, né? Se você não consegue ser feliz no caminho, por que então depois da chegada você deveria ser feliz? E isso é o que o próprio Aristóteles fala, né? Ele fala que a felicidade é uma atividade, ou seja, é o que você está fazendo ali, que você está cumprindo. A felicidade é uma atividade da alma conforme a virtude perfeita. Então, assim, é o ato, é a ação em si que traz a felicidade para a vida da pessoa, né? E essa atividade tem que estar conforme as virtudes que a gente cultiva. Então, é algo que o Aristóteles entendia bem como era. Cara, é verdade, até um pouco um tapa na minha cara, né? Que entrei, assim, em 2 faculdades visando dinheiro, entre aspas, né? Eu não sabia nem que era dinheiro naquela época. Que ia entrar em uma faculdade de administração pensando em efetivar na Coca-Cola, pensando que ia ser feliz demais por ganhar R$2.000 por mês em 2014, 2015. E o outro é que tá da faculdade de administração, pular num FIES para entrar na engenharia, pensando que virando engenheiro ia ganhar R$10.000 por mês e ia ser feliz demais. Assim, acho que é um pensamento que nem todos conseguem extinguir, né? Nem todos conseguem ter esse diálogo interno, né? O que muito menos ter o privilégio, talvez o interesse, não sei, de conhecer o que Aristóteles fala e o que nós temos sobre o discurso das virtudes, né? Na verdade, tudo que buscamos deveria, na verdade, ser o meio, não o fim, né? Nunca seria o dinheiro, o bem material e tudo mais. E a gente vai se sentir plenamente feliz fazendo algo que nós nascemos para fazer.
E só para complementar o que o Gustavo falou, é algo que a nossa outra coisa, né, também que a nossa sociedade moderna perdeu, que é o papo das vocações, e é algo que os antigos entendiam muito bem. E é algo que o Aristóteles também toca, né? E o Platão principalmente toca isso na República, né? Que cada cidadão, cada classe ali tem um papel a cumprir na nação. E como o Gustavo falou, que a gente toma muitas das nossas decisões tendo por fim algo que não é um fim em si mesmo, como Aristóteles fala, né? A riqueza, ou sei lá, o prestígio, no caso da vida política, é algo assim que essas coisas não são um fim nelas mesmas, mas sim um meio para alcançar algo maior. E eu acho que muito da infelicidade, de novo, o Aristóteles fala da felicidade, né? Agora puxando para a infelicidade moderna que vivemos, é com relação a isso, né? Que a gente não tá assim, fazendo as nossas atividades tendo como visão o bem comum. A gente não tem como objetivo, nós como trabalhadores, né, agora falando como pessoas que são parte de mão de obra de alguma empresa, alguma organização, a gente não tem como visão servir um bem maior, servir algo maior que nós mesmos. Nós somos muito individualistas nesse sentido. A gente está buscando, como o Gustavo falou, o dinheiro, ou no caso que o Matheus pontuou, né, no caso o prestígio político. No meu caso é o dinheiro também, e foi um erro assim que tá até hoje assim na minha vida, mas que é algo que a gente tem que resgatar da filosofia antiga, a história da vocação, e a gente como sociedade a gente tem que reestruturar a forma que a gente ensina os nossos jovens a servir à sociedade, né? Porque assim, uma nação só vai prosperar quando o cidadão estiver fazendo a atividade que ele nasceu para fazer. Então não adianta, por exemplo, a pessoa é boa em matemática e colocar ela para trabalhar numa função artística ou numa função esportiva. Ela está prejudicando a ela mesma, porque ela não vai estar cumprindo aquela atividade de forma virtuosa, logo ela vai estar infeliz, porque ela não está cultivando as virtudes para isso, e ela vai estar prejudicando a nação dela, porque ela não está usando o seu potencial para servir a nação, a sociedade que ela vive, né? Então é algo que a gente precisa resgatar assim, com muita urgência, e eu acho que é bom que a gente tenha... Acho que nos próximos capítulos a gente vai conseguir, sob a luz de Aristóteles, a gente vai conseguir trabalhar melhor isso, mas que a gente tem que ter essa discussão, assim, como não só assim, no nosso grupo assim, de estudos, né, nosso grupo de amigos, mas como uma sociedade como um todo, né? A gente tem que trazer essa história da vocação de volta, a história de usar nossas potências inerentes como forma de servir melhor, não só a nós mesmos, né? Porque quando a gente usa do nosso potencial, nosso verdadeiro potencial, a gente se sente mais pleno, mas também a gente vai ajudar melhor o nosso país a sair dessa lama que a gente se encontra, né? De fato. Então, agora o último capítulo do livro 1. Aí, beleza, ele fala, então, ok, já entendemos, então, os aspectos da felicidade que cada argumento trouxe, mas de tudo isso a gente pode tirar a conclusão de uma coisa. Assim como todo ato visa um bem, existem bens maiores e existem atos maiores que subjugam outros atos menores, né? Então, a gente age de certa forma para buscar a felicidade. Então a felicidade ela é um ato supremo, ela é um ato maior, que vai subjugar todos os outros pequenos atos para nos induzir a essa felicidade, que é uma felicidade coletiva, uma felicidade de bem comum, certo? Então, para isso, cada pessoa, como o Eduardo falou, tem que agir de certa forma, e esse modo de agir é o que a ética estuda. E se a gente está estudando o ato o bem agir, então nós estamos falando de hábitos, porque o ato repetido é um hábito. E aí ele define que atos ruins são vícios, né? Atos que não seguem a verdade nem o bem comum são vícios. E os atos que são bons são virtudes. E é justamente a virtude que as pessoas precisam estudar se elas querem fazer ética. Se elas querem desenvolver um bom conhecimento da ética. E aí ele começa, então, a partir daqui, nós vamos estudar a virtude. E aí ele começa o livro 2. E eu acho que é muito interessante sobre isso, ressaltando porque essa 13ª parte foi o que grudou na minha cabeça quando eu li Aristóteles, sendo católico, né? Porque é uma coisa assim que eu não tinha entendido muito bem quando eu era adolescente, porque eu quando adolescente eu era muito mais maquiavélico do que aristotélico, então pra mim foi meio que passou reto. Agora, ao me converter, foi o que grudou na minha cabeça, né? Sobre hábitos bons, hábitos ruins, hábitos bons, suas virtudes, é isso que a gente tem que buscar. E justamente depois disso, no próximo, ele já dá indícios de que ele vai começar a estudar sobre as virtudes morais e as cardeais, né? Que esse é o tema do próximo livro, se eu não me engano. E é isso, seria interessante, então,
marcarmos uma outra data. E se vocês quiserem comentar algo também sobre esse 13º capítulo. Não, você falou perfeitamente. A gente vai, como eu falei agora há pouco, né? A gente vai, sob a luz de Aristóteles, explorar melhor a ética, né? E bom, é algo que a gente tem que fazer mais vezes, é algo que a gente tem que continuar fazendo, que é trazer essas discussões à tona, porque as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, né? E vão ficar cada vez mais difíceis. Vendo as notícias que estão saindo, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis e a gente tem que ter essa discussão assim. Já passou da hora da gente ter essa discussão. Tentar resgatar um pouco dessa luz dos antigos, né? Mas é isso, a gente tem que marcar outra data. Então, podemos encerrar então, pessoal? Fechou? Fechou, podemos encerrar. Então, até a próxima, pessoal. Próximo, então, livro 2, a gente combina aí uma data para ler e discutir de novo. Perfeito, tranquilo. Fechou, pessoal, valeu. Valeu, um bom dia para vocês. Obrigadão por hoje, fiquem com Deus.